E 13 minutos, o Bom Dia Piauí está de volta e para falar de um assunto que vale para todo mundo. A automedicação, ela é nunca indicada. E aí, quando a gente fala dos riscos dessa automedicação, em especial pelo uso aí de medicamentos psicotrópicos, aqueles famosos tarja preta. O que é que eu faço, doutor? Esse é o nosso tema de hoje. Aqui conosco, doutor Vicente, muito bom dia. Como vai o senhor? Tá tudo bem? Bom dia, Ângela. Tudo em paz. Muito obrigado. Bom dia a todos. A gente já começou falando que a automedicação nunca é indicada. E aí, esses medicamentos que são tidos como os mais pesados, que precisam da prescrição médica, de 2 guias, uma autorização muito bem encaminhada, quando eles passam a ser usados de forma irregular, e a gente fala porque existem estabelecimentos que conseguem repassar para o consumidor sem esse atestadozinho, sem essa indicação médica. Quais são os riscos? Bom dia. Infelizmente, Ângela, isso é uma realidade. Estamos diante aí de um problema grave de saúde pública, tá? Esses medicamentos, além das reações adversas, tá? Você pode ter o quê? Sedação, tontura, prejuízo de memória, dependência física, dependência psicológica, tá? Vários efeitos colaterais. Além disso, além de não estar tratando aquela situação, pode estar mascarando alguns sintomas e levar a um atraso diagnóstico e não resolver aquele problema. É muito comum a pessoa dizer assim, vou fazer uma viagem, tenho medo de voar, mas tenho que viajar de avião, não tem outra alternativa. Vou tomar só um remedinho aqui para acalmar, só enquanto eu faço esse percurso. Aí pode estar embutido um grande perigo. Se aquela pessoa nunca tomou aquele tipo de medicamento, não se sabe como ela vai reagir àquela substância, tá? Dependendo se ela tiver algum problema, alguma doença de base, pode ter algum efeito colateral, né? E principalmente, o maior problema que a gente vê relacionado a isso é aquele uso abusivo daquela medicação, tá? Pessoas que, por exemplo, começam, eu estou aqui com sono ruim, vou tomar um remedinho para o sono. Na realidade, Ângela, hoje as pessoas, a sociedade, a gente vive hoje numa sociedade que tem dificuldade de lidar com frustrações. Uma sociedade que quer tudo a tempo e a hora, tá? Quer remédio para ficar acordado, quer remédio para dormir, quer remédio para ter foco, para ter atenção, quer remédio para tudo, quando na realidade precisa realmente ver o que é que está acontecendo. Será que tem indicação daquele remédio? Será como é que está o estilo de vida daquela pessoa? Lembrar que esses remédios para ansiedade, para depressão, para o sono, eles não curam, eles apenas aliviam os sintomas. Deus deu para a gente o poder da autocura. Claro que tem alguns quadros, exatamente daí a necessidade de buscar uma ajuda profissional para que consiga usar aquele medicamento, se tiver indicação, por um tempo determinado e receber alta e retirar aquela medicação no tempo correto para evitar prejuízos. Que também é um processo. Da mesma forma que a pessoa ela inicia o uso desse medicamento, ela tem uma permanência de uso e aí ela precisa fazer o que a gente comumente chama de desmame desse medicamento. É um processo que também precisa de uma atenção e de uma orientação médica. Com certeza, né? A gente sabe que esse tratamento envolve, além da medicação, mudança no estilo de vida, trabalhar a espiritualidade, a atividade física, lazer, bem-estar, uma ocupação, tá? Ou seja, são vários fatores aí que ajudam para que a pessoa prossiga com esse tratamento para que tenha sucesso e a pessoa realmente consiga obter ali bem-estar e qualidade de vida. Sentir qualquer mal-estar, doutor Vicente, estou com alguns problemas, estou tendo dificuldade para dormir, não estou conseguindo manter uma relação interpessoal com as pessoas, eu devo procurar a quem primeiro, antes de uma automedicação, antes de me permitir, por exemplo, fazer um uso, nem que seja uma única vez, de um remédio, por exemplo, tarja preta? Ângela, quem prescreve esse tipo de medicação que tem domínio, né, dessa especialidade é o psiquiatra. Então, seria interessante fazer uma avaliação psiquiátrica para ver realmente se tem necessidade daquela medicação, tá? Geralmente a gente faz encaminhamento também para a psicoterapia, um acompanhamento psicológico, mas é interessante inicialmente essa avaliação psiquiátrica inicial. Até porque cada organismo é individualizado e não é porque o meu amigo estava com um problema e tomou aquele remedinho para dormir, ele equalizou o sono dele, teve tranquilidade, que eu também vou ter a mesma liberdade de fazer o uso da mesma medicação. Isso, né? Até porque as pessoas têm organismos diferentes, né? Tem, às vezes uma pessoa tem um probleminha de pressão alta, tem diabetes, tem algum problema cardíaco, que pode sim causar ali um impacto negativo. Em que situações esses medicamentos eles são prescritos? Em especial o medicamento que ajuda no sono.
ele pode ali ajudar a melhorar aquele sintoma inicial, tá? Melhorar ali aquele padrão do sono, aquela pessoa que está muito ansiosa, que está tendo ali ataques de pânico, ou então, por exemplo, que tem ali, está iniciando um processo depressivo. A gente utiliza algum medicamento para poder fazer aquele tratamento, para melhorar aqueles sintomas, para que a pessoa consiga ter energia, ter disposição, ter clareza mental para tomar algumas decisões. Às vezes a gente associa um benzodiazepínico ali quando é necessário à noite, durante um período curto espaço de tempo, enquanto aquela outra medicação começa a fazer efeito. O uso prolongado, doutor, pode levar à dependência? Dependência, né, prejuízo de memória, inclusive risco de quadros demenciais de Alzheimer. Isso tudo a curto prazo, se ele usa o medicamento a longo prazo. Isso, longo prazo tem todos esses riscos que eu mencionei, tá? E relacionados a essa preocupação com esse uso irregular e abusivo deste tipo de medicamento. Muito obrigada, mais uma vez, pelos esclarecimentos. Sempre um prazer tê-lo aqui no Bom Dia. Eu que agradeço a oportunidade, desejo a todos uma semana de saúde e paz, com a bênção e proteção de Deus. Que assim seja. Obrigada. A cidade de Picos tem visto nos últimos meses um crescimento de 60% no número de crimes contra a vida. A situação que tem preocupado os moradores e as autoridades da segurança pública. O Antônio Rocha tem acompanhado essa situação. Antônio, a polícia já tem algumas suspeitas das causas da violência aí no município? Bom dia, Ângela. Um bom dia a todos. Nós estamos aqui na Delegacia de Homicídios e Combate a Facções Criminosas em Picos e para trazer justamente esse levantamento, que em 2023, até o mês de outubro, foram registrados 16 homicídios, um aumento de 60% em relação ao ano passado, quando foram registradas 10 mortes durante todo o ano. E aí, para conversar com a gente, para entender esse contexto de violência, a gente conversa a partir de agora com o delegado Agenor Júnior, que é coordenador da Delegacia de Homicídios e Combate às Facções Criminosas aqui em Picos. Delegado, a polícia já tem indícios, já identificou quais os fatores levaram a esse aumento da violência aqui em Picos? Bom dia. Bom dia, Antônio. O que acontece? Esse número, comparado ao ano passado, realmente a gente percebe um aumento com relação às mortes violentas aqui na cidade de Picos, mais especificamente os homicídios. No entanto, o contingente populacional daqui de Picos, se tratando do segundo maior entroncamento do Nordeste, comparados aos outros municípios aqui no estado do Piauí, que também tem esse alto contingente populacional, é um dos menores índices de violência, se for efetuado esse comparativo. No entanto, com esse percentual de aumento, a gente busca verificar o que está causando essa violência e realmente o envolvimento das vítimas com o tráfico ilícito de entorpecentes é que tem colaborado para a ocorrência desses crimes. No caso, delegado, essas vítimas, 16 homicídios, a gente pode dizer então que a maioria tinha envolvimento com tráfico de drogas, passagem pela polícia. A Polícia Civil já fez esse levantamento? A grande maioria, aproximadamente 13 homicídios, estão relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes e, no caso, essas organizações criminosas. Em relação às medidas para combater essa violência, para fazer, tentar barrar esse aumento de homicídios aqui na cidade, o que é que está sendo feito, qual o contexto que a gente tem em relação ao trabalho feito pela Polícia Civil, para a gente concluir? A gente verifica e tem feito inúmeras operações policiais nesse sentido, inclusive equipes da Delegacia Geral e da Secretaria de Segurança Pública, Superintendência de Operações Integradas, estão sendo encaminhadas constantemente aqui para a nossa unidade para cooperar com o andamento dos inquéritos policiais, assim como a realização de operações